senhores, irmãs, irmãos, amigos, que a paz do divino e amado Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus, é motivo de alegria, uma satisfação poder estar aqui hoje. Que bom é poder falar sobre Jesus. Geralmente a gente fala muito sobre Jesus no período do Natal, mas todo tempo é tempo de falar de Jesus, porque ele é o mestre dos mestres, o mestre do amor, o mestre da sensibilidade. Por isso eu vim hoje aqui trazer essa mensagem. Eu organizei essa palestra no final do ano passado, justamente para poder falar no período próximo do Natal. Mas, como eu disse, o Natal pode ser todo dia. Jesus pode nascer em nossos corações. A Igreja Católica começou agora o período de Quaresma. Nós que somos espíritas, a gente não segue esse tipo de ritual, mas a gente respeita. A gente tem que respeitar todas as religiões. Então, quem quiser fazer jejum, a gente é livre, nada é proibido. Mas o principal jejum não é do alimento. O principal é das palavras, das ofensas que às vezes a gente fala sem pensar. Então, espero que a gente possa estudar juntos hoje esse tema que é tão importante. Qual é o tema da palestra de hoje? Todo mundo consegue ler? Jesus, o quê? A luz do mundo. E aí essa imagem que está aí na tela, eu coloquei duas imagens. Uma de um Jesus branco, dos olhos claros, como geralmente ele é retratado nos filmes, nas séries, nos quadros, né, na pintura. Mas a gente sabe que o Jesus histórico é diferente. O Jesus real, provavelmente, ele era mais próximo dessa imagem. Quem criou essa imagem não fui eu, foram vários cientistas que conseguiram reproduzir uma imagem de quem pode ter sido Jesus. Então, a gente não tem como saber detalhes, não é? Como ele era fisicamente. O mais importante não é o físico, não é o material, é o espiritual. Por isso que eu coloquei essa outra imagem do planeta Terra, esse planeta azul, e a luz nas mãos. Vocês observam que as mãos da gente têm luz. Por isso que é tão importante apertar as mãos. Por isso que é tão importante a imposição de mãos. Hoje, quando terminar a palestra, né, é muito importante a gente tomar o passe magnético. Todos os passistas ali são instrumentos de Deus para transmitir a energia através das mãos. E essa energia pode curar, pode realmente agir no nosso perispírito para trazer essa cura. E o planeta Terra ele precisa de luz. É muito importante a gente orar pela paz do mundo. A gente está vendo muitas guerras e a gente precisa muito de oração. E aí a base da palestra de hoje está no Livro dos Espíritos. Por isso que eu coloquei logo nesse primeiro slide a capa do livro com a imagem desse homem. Quem sabe quem é esse homem? Allan Kardec. Vocês assistiram o filme de Allan Kardec? Quem assistiu, levanta a mão para eu ter uma ideia. Kardec é o nome do filme. Que filme maravilhoso, gente. Quem não viu ainda, assista. Vale a pena e você vai conhecer um pouquinho desse homem tão inteligente. Ele era poliglota, ele falava vários idiomas, um professor, um homem de coragem. Ele ficou conhecido como bom senso encarnado. E aí, gente, nós que somos espíritas, precisamos ler Kardec. Eu fico muito triste quando eu vejo muita gente frequentando o centro, mas tem gente que tem preguiça de ler. Minha gente, tantos livros. Olha a biblioteca que tem aqui no Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua. Gente, eu fico admirado com a quantidade de livros que você tem, que você pode pegar emprestado e ler, depois devolve para outra pessoa ler. A gente precisa resgatar o hábito da leitura. Quando a gente lê um bom livro, vamos comentar sobre o livro, vamos divulgar o livro. O que é bom tem que ser divulgado. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra fundamental. E aí eu vou fazer a pergunta e eu quero que vocês sejam sinceros.
Quem aqui já leu pelo menos metade assim do Livro dos Espíritos? Levanta a mão. Quem já leu, já estudou, muito bem. Isso é muito importante, gente. Existe o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que a gente pode fazer. A leitura do Livro dos Espíritos é fundamental. E aí vem a pergunta: quem foi Jesus de Nazaré? A gente vai encontrar essa pergunta feita de outra forma na questão 625. O que é que diz essa pergunta? Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem é, gente? O guia e modelo da humanidade. Pode falar. Qual o nome dele? Jesus. Quem falou isso? Foram os espíritos superiores. Então, essa pergunta e essa resposta é muito importante, porque a gente vive ainda hoje muito preconceito. Muitas pessoas acham que nós que somos espíritas não somos cristãos, que a gente não segue Jesus. Isso é uma mentira. Isso é errado. Nós somos espíritas e somos também cristãos. Nós seguimos a um único mestre. Quem é o meu mestre? Quem é o teu mestre? Jesus de Nazaré. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o governador do planeta Terra. E aí Allan Kardec escreve isso daqui. Olha que coisa linda que está escrito depois da resposta dos espíritos superiores. Vem esse comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Quem é o Espírito mais puro que pisou no planeta Terra? Jesus. Ele é o modelo de perfeição moral. Semana passada, na quinta-feira, eu estava em outro centro espírita, que tem o nome de um homem também. Aqui tem o nome do Antônio de Pádua. Esse outro centro é o Vicente de Paulo. Centro Espírita Vicente de Paulo. Fica perto da Avenida Caxangá. E aí eu dei uma palestra lá falando sobre o tema Sede Perfeitos, que é o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre a perfeição. Então, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec fala que Jesus é o tipo da perfeição moral a que a humanidade aspira na Terra. O que é aspirar? Não é aspirar de respirar, não. É aspirar de desejar, de sonhar, de almejar. Vocês sabem o que é almejar? O que é que você almeja? A gente precisa ter ambições. Existe a ambição que ela é negativa, que é quando eu passo por cima do outro para ter o que eu quero. Essa ambição ela é negativa. Mas existe a ambição positiva, sabia disso? A gente tem que ter ambição na vida. O que é que você espera para esse ano? Nós estamos em que ano, gente? 2025. Quando virou o ano, em algum momento perto do Réveillon, você fez um planejamento estratégico. O que é que você deseja para esse ano novo? Todo mundo deseja amor, saúde, prosperidade, mas a gente tem que ter metas, objetivos concretos e que sejam possíveis de serem realizados. Não adianta eu desejar uma coisa que eu sei que não vou conseguir a curto prazo. Vamos começar aos poucos? Não, eu quero ir para a academia, malhar todo dia. Peraí, calma. Começa 2 vezes na semana, depois passa para 3 vezes. E um dia pode ser que você chegue a fazer todo dia. Mas o importante é você dar o primeiro passo. Mas tem gente que fica procrastinando, né? Isso é terrível. Enquanto houver amanhã, fica para amanhã, deixa para amanhã, não é? Mas o dia que existe é hoje. A gente tem que viver o momento presente. Então, Allan Kardec continua na resposta. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus,
transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Muita gente quer dominar. A gente vê isso hoje em dia, presidentes se tornando ditadores, tiranos. A gente precisa compreender essa ambição destrutiva que leva a uma vaidade, a um orgulho e que leva a seres humanos colocarem leis humanas para servir às paixões. Que paixões são essas? São esses sentimentos negativos. Muita gente diz assim, a carne é fraca, né? Mas não é só a carne, é o espírito que está ali, que domina aquele corpo, que é responsável. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu só vou colher aquilo que eu planto, gente. Vocês já viram uma mangueira cheia de jaca? Alguém já viu uma jaqueira cheia de manga? Pelo amor de Deus, né? A jaca vai vir da jaqueira e a manga vai vir da mangueira. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, existem falsos profetas, gente. Jesus falou sobre isso? Falou. Então, essa mensagem está falando isso. Que tem pessoas que querem instruir o homem na lei de Deus com falsos princípios. Por quê? Foi dominado por sentimentos demasiado terrenos. Então, pessoas que só pensam na vida material. E nós somos muito mais do que matéria. Nós somos o quê, gente? Espíritos imortais. A doutrina espírita é uma filosofia que busca responder quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E aí, como eu disse, eu fiz essa palestra no período de Natal. E durante o Natal a gente escuta muito uma música, né? Como é que é a música? Então é Natal, e o que você fez? O ano termina, está terminando fevereiro já. O que é que você fez? A gente tem que se questionar o que a gente fez ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Cada período de tempo a gente pode avaliar. E o que foi que aconteceu durante o Natal? Qual é o tema da palestra de hoje, gente? Quem lembra, quero ver agora quem está com Alzheimer, viu? Se não lembrar, marque logo o neurologista. Vamos fazer um teste. Porque tomar ômega 3 não está adiantando não, viu? O negócio é sério. Qual é o tema da palestra de hoje? Ah, bom. O pessoal lá de trás pode participar também, viu? Quero todo mundo falando. Vocês achavam que ia dormir hoje, foi? Quem achava que ia cochilar na palestra de hoje? Eu conto ou vocês contam? Sabe de nada, inocente, né? Comigo ninguém cochila, viu, gente? Quem achou que ia tirar aquele cochilo... Tem gente que dá uma pescada, né? Faz assim. Eu tô aonde mesmo? Minha gente, vocês estão tomando tarja preta? Eu acho que não precisa, não. Presta atenção. Presta atenção. Deixa para dormir em casa, não é melhor, né, gente? Dormir na nossa caminha. Dormir sentado é porque o negócio tá sério, viu? Então vamos lá. O tema da palestra qual é, gente? Pode falar mais alto? Jesus e o quê? A luz do mundo. Onde é que está escrito que Jesus é a luz do mundo? Tá aí, ó. João 8,12. Vocês conseguem ler? Falando novamente ao povo, Jesus disse... Foi o que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Pode falar. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é lindo, gente? Vocês acreditam que Jesus é a luz do mundo? Eu creio. E eu espero que cada um de hoje saia daqui com essa convicção, com essa certeza. Esse ambiente, gente, está tão iluminado. Vocês não têm ideia da luz que está aqui. Hoje eu ouvi mais uma vez uma música
que eu me emociono muitas vezes quando eu escuto. O nome da música é Quanta Luz. Vocês conhecem essa música? Quem não conhece, bote aí para ouvir e se emocionar. Como é o nome da música? Quanta Luz. E o que é que diz essa música? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, toda a alma cresce aos olhos de quem? De Jesus. Quanta luz. A gente precisa captar essa luz. A luz é energia. Vocês sabiam disso? Ou vocês faltaram essa aula de física? Teve gente que já estava gaseando a aula nessa época, né? Chegava atrasado, né? Coitado do professor de física, sofre, viu? Porque é disciplina difícil para a maioria das pessoas, né? Mas a gente estuda lá o espectro da luz. Vocês lembram a velocidade da luz? Vocês lembram que a luz tem várias formas? É uma onda, é o quê? Então tem as cores. Então a gente precisa entender que existe luz em nós. Não é só as estrelas que têm luz, não. Eu sou um ser de luz. Vocês conseguem ver a minha luz? Tem gente que consegue. É sério. A aura. Não é porque eu sou santo, não. Você também tem. Eu não estou dizendo que só sou eu que tenho luz, não. Tem gente que vai dizer, não, Glauco é muito vaidoso. Olha para aí, palestrante dizendo que tem luz. Eu não tenho, não, é? E eu vou dizer que não tenho? Eu tenho. Agora minha luz, é pequenininha. Cada um que veja quantos quilowatts está gerando aí. Tem gente que quando chega no ambiente ilumina, não é? Já tem gente que, meu Deus do céu, eu conto ou vocês contam? Sabe de nada, né? É difícil, viu? Porque da mesma forma que tem espíritos na luz, tem espíritos nas trevas, gente. Vocês acreditam que tem espíritos trevosos? Trevas. Fecha o olho. Imagina se você não conseguisse abrir os olhos. Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos. Saulo de Tarso estava na estrada de Damasco. E ele viu uma luz mais forte que o sol do meio-dia. O que foi que aconteceu com Saulo? Ficou cego. Caiu do animal que ele estava em cima. Ele estava acompanhado. E aí ele ouviu vozes. Quando a gente faz ali o atendimento, a pessoa escuta, pergunta, né? Escuta vozes. Tem gente que tem medo de dizer, né? Para não achar que é esquizofrênico, né? Saulo não é esquizofrênico, não. Ele era médium. E ele ouviu uma voz que mudou a vida dele. Quantas palavras ele ouviu? Quem sabe? Naquele momento. Saulo, Saulo, por que me persegues? 5 palavras que mudaram a vida deste homem. Imagina se você ouvisse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Menina, eu fico arrepiado. É sério. É muito linda a história de Saulo. E ele ficou cego. Tem um filme, é lindo o filme, vale a pena assistir. E tem um livro de Emmanuel. Alguém já leu o romance Paulo e Estevão? É lindo demais, é um livro grosso, mas que prende você e você fica querendo aprender mais detalhes da vida de Paulo. É maravilhoso. Então Jesus é esta luz. E ele nos convida. Jesus está convidando hoje. Jesus está aqui presente neste momento. Eu sinto a presença de Jesus aqui no Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua. Como Jesus está presente também na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no terreiro de Candomblé, na natureza, na praia. Vocês já sentiram a presença de Jesus na praia?
Vocês imaginam Jesus caminhando na beira-mar do Tiberíades? Como foi que ele convidou? Pedro. Ele era pescador. Foi lá na beira do mar. Que coisa linda! A gente mora perto do mar. Tem gente que faz tempo que não vê o mar, viu? Pelo amor de Deus, está precisando de um bronze e um sol bonito desse. Vitamina D, toma um banho de mar, gente. É revigorante demais. Só não vai na área do tubarão, pelo amor de Deus, para não dar trabalho para meus amigos bombeiros, né? Que eu sou bombeiro militar também. E aí tem gente que é afoito demais, né? Quer entrar na área que não pode. Vamos respeitar a natureza, porque a culpa não é do tubarão, não. O tubarão está lá no habitat dele. A gente que quer dar uma de marinheiro e querer entrar no mar além do nosso limite. Tem gente que não sabe nadar e vai ali sem prestar atenção, né? Sem respeitar a natureza, né? Tem que ter muito cuidado. Então, a luz, ela vem das estrelas. O sol é uma estrela, mas ela vem também de Jesus. Jesus está aqui neste momento. Por quê? Foi o próprio Jesus que disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, ele estaria o quê? Presente. E aí eu trouxe um texto, que eu não vou ler tudo, tá? Eu não sou aquele professor que fica lendo slide. O slide é só para conduzir um fio da meada. Como eu disse, essa palestra foi preparada na época de Natal. E aí muita gente tem curiosidade na história da estrela de Belém. Vocês já pararam para perguntar? Que estrela é essa que apareceu lá e guiou os reis magos, né? Será que isso é verdade? Até que ponto isso é real? Então existe um livro de Amélia Rodrigues que fala sobre isso. Então quem puder ler esse livro, o nome do livro, você lembra do nome da palestra, Luz do Mundo. Então o nome do livro é Luz do Mundo. Quem escreveu, como é o nome dela? Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então isso daqui está escrito no livro. Cristãos decididos e sinceramente interessados no fenômeno da estrela de Belém investigaram. E aí vieram várias hipóteses, pesquisas foram feitas. De onde veio, né, essa luz que guiou os magos do Oriente? Será que foi o cometa Halley? Então existe uma teoria que diz que pode ter sido um cometa, né? Outros acreditam que essa estrela de Belém pode ter uma ligação com o próprio Jesus. É o que está escrito no livro. Conquanto possamos admitir uma ou outra hipótese, Jesus é, em síntese, a constelação dos astros divinos. Olha a palavra que ela usa, olha o vocabulário da mulher. Ergastulados, temporariamente, na forma humana, para conviver com os homens, deixando pela atmosfera envolvente do planeta o rastro luminescente da sua imersão como mensagem de advertência reveladora. Não é lindo, gente? Jesus deixou um rastro. Não foi só a estrela que guiou os reis magos. Porque Jesus, ele é o quê? Está ali em negrito. Rei divino. E não obstante submeteu-se às conjunturas da transitória convivência humana para sublime lecionar humildade. Jesus foi professor da humildade. E aí eu pergunto, você é humilde? Será que nós somos humildes? A gente ainda tem muito orgulho, né? O contrário da humildade é o orgulho. E a gente tem que combater esse orgulho, essa vaidade e sermos mais humildes. Porque a primeira lição que Jesus nos ensinou foi a lição de quê, gente? Da humildade. Onde foi que Jesus nasceu? Essa é fácil, né? Belém. Em que parte da cidade de Belém Jesus nasceu? Numa manjedoura, numa estribaria. Você sabe o que é estribaria? Então, um lugar onde ficam os animais, como se fosse o fundo das casas, assim. Ou seja, um lugar o quê? Simples. Jesus não nasceu no berço de ouro, não. E ele é o rei divino, que nasceu para nos ensinar a humildade. Será que é possível a gente ser mais humilde? Vamos ser mais humildes, gente. E Jesus também foi o construtor da terra. Vocês sabiam disso? Como assim?
Antes do planeta Terra existir, Jesus já estava ajudando na construção. Isso é mostrado no livro A Caminho da Luz. Foi escrito por Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier. Construtor da Terra, todavia, deixou-se experimentar pelas circunstâncias ocasionais do ministério entre as criaturas, para ensinar a grandeza da renúncia. Olha que palavra forte. Foi isso que Jesus fez. Renunciou. Então, memorizem essa palavra, renúncia, que inclusive é o nome de um livro de Emmanuel. Sabia disso? É um romance de Emmanuel que fala de Alcione. Que história linda. Gente, toda palestra eu cito vários livros. Eu sempre indico filme, livro, série. E aí, falando de Jesus, tem uma série que é maravilhosa, que eu já falei aqui, The Chosen. Quem já assistiu algum episódio de The Chosen? Pelo menos um, The Chosen, já viu? Aí atrás ninguém viu? Assistam, gente. Memorizem, The Chosen, em inglês esse nome, significa o quê? Os escolhidos. Essa série tem um ator que representa Jesus maravilhoso. O ator que faz Simão Pedro, Maria Madalena. Então mostra todos os detalhes da época de Jesus e prende a sua atenção para você entender melhor a história de Nicodemos. Nicodemos foi um dos escolhidos. Maria de Madalena tinha mulheres que seguiam Jesus. A gente só lembra dos 12 apóstolos, né? Mas tem mulheres. Foi fiel, Maria Madalena. Foi a ele que ela apareceu quando ressuscitou, quando voltou. Ele podia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolheu mostrar quem? Maria Madalena. Maria de Magdala, né? Uma mulher, e tem a série que fala dela também, né? Em toda a sua jornada, a semelhança de astro que se arrebenta em luz, na imensidão escura da noite. Olha que coisa linda, gente. Clareou os destinos dos homens. Não é lindo, gente? Qual é o nosso destino? Vocês já pararam para perguntar isso? Qual é o nosso destino? Para onde nós estamos indo? Tem gente que está caminhando e não está prestando atenção para onde está indo. Não é à toa que faz tanto sucesso, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem gente que é assim, né? A vida vai levando, empurrando com a barriga. Gente, qual é o seu propósito de vida? A gente tem que ter uma missão. Nós temos um destino. E sabe qual é o nosso destino? Eu vou dar a resposta. Eu sou um professor tão bom que faz a pergunta e diz a resposta. É bom demais, não? Qual é o nosso destino? Anjos. Imagina um ser de luz. Vocês imaginam como será que é o anjo Gabriel? 6 horas da noite, a hora da anunciação, a hora do ângelus, a hora que Gabriel apareceu a Maria. Maria teve medo. Você imagina a luz que deveria estar junto. Imagina o anjo Rafael. Imagina o anjo Miguel. Vocês já fizeram a oração do anjo Miguel? Gente, é maravilhoso. Poderoso demais. O arcanjo Miguel. Então, existem anjos, Glauco? Claro que existem. A pessoa tem que ler Allan Kardec. Kardec fala sobre isso. Tem um livro, O Céu e o Inferno. Tem um capítulo falando sobre anjo. Tem um capítulo falando sobre demônios. Os demônios existem, gente? Claro que existe. Agora, nós não usamos esse nome. Nós sabemos que os demônios são espíritos das trevas, que são pessoas que viveram entre nós. O que tem de demônio aí, oh meu Deus, eu conto ou vocês contam? Encarnados e desencarnados. Nós, às vezes, também somos um demônio. E nós, às vezes, também somos um anjo. Tem anjo aqui, gente? Tem anjos voando por este lugar, no meio do povo, em cima do altar. Não tem altar não, viu, gente? É só uma mesa. Subindo e descendo em todas as direções. E os demônios estão esperando vocês ali fora, viu? Assim que vocês saírem, tem gente que não vai nem para longe, viu? É aqui na calçada mesmo. Já acende um cigarro, aí já vem o espírito junto ali fumar com você.
Ou você acha que fuma sozinho? Ou você acha que bebe aquela bebidinha, cerveja, uísque, vinho, sozinho? Eu conto ou vocês contam? Sabe de nada, inocente, né? A gente acha que está sozinho. Eu acho tão bonito quando a pessoa diz: ah, Glauco, eu não faço o evangelho no lar não, porque eu moro sozinho. Oh, meu Deus, o que é que tem a ver? E será que realmente mora sozinho? Eu conto ou vocês contam? Sabe de nada, né? Inocente a pessoa que fala um negócio desse. Gente, nós estamos acompanhados 24 horas por dia e não é Big Brother, viu? É a vida real, 24 horas. Tem obsessor que não é encosto, não. É pior do que encosto. Fica ali grudado mesmo. A gente precisa, gente, abrir os olhos e compreender, saber que isso é real. Não é coisa de filme, não. O filme mostra a vida real. Os livros espíritas mostram o real, não é ficção científica, não. Quem já assistiu o filme Nosso Lar? Levanta a mão quem já viu Nosso Lar. Gente, que filme maravilhoso. E Nosso Lar 2? Quem assistiu o 2? Levanta mesmo o braço. Estão com tendinite, bucite, é o que é isso, hein? Estica esse braço, isso. Teve muita gente que não viu ainda, viu Nosso Lar 2. Assistam. E eu quero ver quem vai ver Nosso Lar 3, viu? Daqui a pouco vai surgir. E a gente tem que ir para o cinema, a gente tem que dar valor à nossa doutrina espírita. Esses filmes trazem muitos ensinamentos. A gente tem que divulgar o que é bom. Agora, melhor do que o filme é o livro. Quem já leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão, de André Luiz, Chico Xavier. É maravilhoso, gente. Quem não leu, a biblioteca é ali, viu, gente? Não tem desculpa. Pelo amor de Deus. Quantas horas você fica no celular? Pare de ver tanta besteira. Agora é TikTok, é Instagram, é vício de jogo, é vício de pornografia, é muito vício. A gente precisa sair dessas trevas e despertar para a luz e viver uma vida mais clara. Qual é o nosso destino? Aí eu lembro de outra música espírita. Quem conhece essa música? Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Vai ser, gente. A única certeza que a gente tem nessa vida é a lei do progresso. O espírito, ele não retroage, ele só avança. E aí, por isso que eu venho repetindo uma frase, e eu quero que vocês repitam comigo essa frase. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje. Vamos todo mundo fazer e eu vou filmar. Ninguém está dormindo não, né? Pelo amor de Deus, vai ficar muito feio na filmagem se alguém estiver cochilando. Se a pessoa conseguir cochilar na palestra de Glauco Guedes, eu vou dizer a obsessão é grave, viu? Pelo amor de Deus. Não é obsessão não, já é possessão um negócio desse. Está amarrado em nome de Jesus. Abre o olho e vamos lá. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje. Lembrem dessa frase? Pelo amor de Deus, pelo menos isso. Eu estou falando aqui quase uma hora. Não é possível que pelo menos isso você não vai se lembrar. Na hora de dormir, tu vai lembrar. E o que foi que o palestrante falou mesmo? Lembrem. E acredite, hoje eu estou melhor do que ontem. Ontem já passou. Ah, o que foi que eu fiz há 10 anos atrás? Isso é Google Fotos, é que fica lembrando, é assim, Instagram. Há 5 anos, onde você estava? Pelo amor de Deus. Passou já. Aí mostra foto com o ex. Não, menino, Deus é mais. Pula essa fogueira. Não é? Quem vive de passado é museu. Vamos viver o agora, o presente. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei como? Melhor do que hoje. Depende de quem? Depende de nós. E aí, quem é a Amélia Rodrigues? Olha a foto dela aqui, ó. Essa senhora,
Aqui é a capa do livro que eu quero que vocês leiam. Um dia que vocês verem esse livro, vai lembrar. Eita, aquela palestra daquele menino bonito que deu aquela palestra bem humilde. É esse mesmo. Vamos acordar? Ninguém está dormindo. Essa parte para acordar. Está ali escrito. Acordar. É o quê? Separa as sílabas. Acordar. É dar cor à vida. A vida é colorida. Aqui está preto e branco e na época dela não tinha colorido, né? Mas hoje todo mundo tem televisão colorida e a gente precisa viver um mundo colorido. Então, de onde vem essa estrela de Belém? Está lá a resposta em negrito, ó. A união dos espíritos de luz que formou um facho poderoso, pastores, reis magos, todos eles eram o quê, gente? Videntes. Quem tem olhos de ver, que veja. Eu brinco para vocês abrirem o olho, mas é verdade, gente. O pior cego é aquele que não quer ver. Tem gente que não acredita em espírito, tem gente que não acredita em reencarnação, não acredita em anjo, não acredita em demônio. São céticos, são materialistas. Existe. Mas um dia eles vão despertar e vão sair dessa caverna, sair dessas trevas, porque existem os videntes que foram convidados pelas entidades celestes. Viram? Pastores, eram simples, homens analfabetos. E aí eles clamaram, eles ouviram um canto. Eu não canto muito bem, não. Vocês viram que minha voz para cantor está fraca. Mas vocês imaginam os anjos cantando, proclamando isso que está escrito aqui. Glória a Deus nas alturas e o que, gente? Paz na terra entre os homens de boa vontade. Não é lindo, gente? Vamos desejar a paz. Eu amo São Francisco de Assis. E o lema do franciscano, vocês conhecem? Paz e bem. Só isso. Paz e bem. Agora eu vou falar de um cara que viveu antes de Jesus. Existiram homens e mulheres também, mas a gente acaba lembrando mais dos homens, porque infelizmente a sociedade ainda é machista, misógina, principalmente antes de Jesus. Existiam homens que eram filósofos. 500 anos antes de Jesus viveu um homem chamado Sócrates. Alguém já leu algum livro de Sócrates? Não. Não existe livro de Sócrates. Existe livro de Platão, que foi discípulo de Sócrates. E Platão falou muitas coisas, e uma delas ficou eternizada, conhecida como o mito da caverna. Vocês já ouviram falar? Filosofia, viu, gente? Vale a pena. Cai no Enem, viu? Presta atenção. Mito da caverna. Está representada nessa imagem. Tem pessoas que vivem aqui, ó, na caverna, manipulando. E outros estão aqui, ó, bem magros, tá vendo? Famintos, vivendo em uma condição terrível. E tem uma fogueira aqui dentro da caverna. E eles acham que a luz só existe aqui nessa fogueira. Mas existe um cara que é corajoso, que consegue sair da caverna e ver que tem a luz do sol, que tem a natureza aqui fora. Só que quando ele volta e conta para as pessoas, elas acreditam. Lembra que eu falei, pior cego é aquele que não quer ver. Sabe o que fazem com esse cara? Matam ele. Foi o que fizeram com Sócrates. Como foi que Sócrates morreu? Quem sabe? Ele foi obrigado a beber um veneno. Como era o nome do veneno? Quem lembra? A memória de vocês está fraca, hein? Cicuta. Sócrates bebeu. Ele podia fugir, Sócrates? Podia. Os amigos dele foram lá na cadeia, na prisão. Disse, ó, eu desenrolo aqui, o jeitinho brasileiro, sem ser brasileiro, né? Era lá na Grécia, mas só brincando, atualizando assim no contexto. Conseguiram habeas corpus para Sócrates. Ele fugiu? Não. Tá um homem de coragem, viu? Ele buscou o saber da razão, a razão que liberta, o saber racional. Então nós temos que ter uma atitude crítica, nós temos que reconhecer a nossa ignorância. Qual é uma das frases mais conhecidas de Sócrates? Só sei que o quê? Nada sei. Quem é que sabe alguma coisa aqui? Me diga. Se Sócrates, que foi um dos homens mais inteligentes, mais sábios que pisou o planeta Terra, disse que não sabia de nada,
Quem é o coitado de Glauco Guedes na fila do pão? Me diga. Meu Deus do céu. Então nós temos que nos espantar. Vocês estão espantados com a palestra de hoje? Tem gente que fica espantado, né? A gente tem que admirar. Vocês já pararam para admirar o belo? A natureza é bela, gente. Vocês já viram um pavão abrindo aquelas penas? Vocês já viram um beija-flor beijando assim na flor? Vocês já pararam para contemplar o nascer do sol? Quem aqui já acordou cedo e viu o nascer do sol? Lá em Noronha, hein? É bom demais. Quem já viu o golfinho? Gente, a natureza tem cada coisa linda que a gente tem que preservar, que a gente tem que se espantar, que a gente tem que admirar, que a gente tem que celebrar, que a gente tem que amar. Quem aqui ama os animais? Quem aqui tem um animal de estimação? Levanta a mão, levanta mesmo. Quem são os defensores de animais? Graças a Deus. Vamos proteger os animais, gente. Não é só o cachorro, não. É o gato, é o passarinho que está ali preso na gaiola. Quantas maldades a gente vê, quantas crueldades a gente vê. A gente vê que uma pessoa é perversa, é cruel. Pode ver, a maioria dos assassinos em séries, antes de matar uma pessoa, matou quem? Um animal. Todos esses assassinos que são famosos, porque fazem série desses assassinos, fazem filme. Eu quero ver quando é que vão fazer um filme da professora que salvou as crianças. Eu quero ver quando vão fazer um filme da cientista que está fazendo pessoas voltarem a andar. Cadê a notícia disso? Mas não, só falam dos influencers, das celebridades. Não, gente, vamos dar valor à ciência. Vamos dar valor aos brasileiros, acabar com essa síndrome de vira-lata. O Brasil tem muito professor bom, mas tem gente que está aqui, ó, viciado no Facebook, no TikTok, no Instagram. É a caverna. Maurício de Souza. Vocês conhecem Pitaco? Ei, moça, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Isso é vida, gente? Quantos jovens estão presos no quarto? Cadê os adolescentes aqui? Essas cadeiras vazias. Cada um de nós era para trazer nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afilhados, nossos netos. Cadê? Os jovens estão aonde agora? Me diga, onde é que está o seu neto? Está no celular. Está aqui, ó, viciado da caverna. Não querem sair de casa, não. Não querem mais namorar, não querem mais casar, não querem mais ter filho. Não querem viver. Gente, a vida é isso. A vida está aqui, ó. Nada substitui isso. A energia que eu estou sentindo de vocês, cada um aqui é uma luz. E nós estamos trocando energia. Ectoplasma. Que sai de mim. Que chega até você. Não é só minha voz. A gente precisa sentir isso. Já vieram muitos profetas para despertar a gente. Existiram 3 revelações. Quem é esse barbudão ali? Vocês conhecem esse homem? Moisés, está ali com as 10 mandamentos. Esse aqui é como é retratado, como eu disse no início. Botam esse homem branco, né, de olho claro. A gente sabe que não é bem assim, mas é Jesus de Nazaré. E esse daqui, vocês já responderam, quem chegou atrasado. Quem é esse? Allan Kardec. São as 3 revelações. Primeiro Moisés, que representa a justiça, trouxe a lei de Deus, os 10 mandamentos, a noção de um Deus único. Como é que a gente chama isso? Monoteísmo, não é isso? Só um Deus. E o que é que tem mais escrito lá nos 10 mandamentos? Tem uma palavra que se repete muito. Qual é essa palavra? Não. A maioria do foco foi no não farás, né? Ou seja, não roubarás, não cometerás adultério, não matarás, não. Por quê? Porque a gente era criança na época de Moisés. Ainda hoje tem gente que se comporta feito criança, né? Que precisa ouvir o não. Principalmente os jovens, viu? Tem mãe e pai que é dominado pelo filho e pelo neto. Nunca vi. O povo besta é o avô e a avó. Vocês já viram? Tudo coruja, né? Tudo babando.
Mas tem que dizer não, gente. Ah, o netinho pediu, eu comprei. Ah, aí eu me divido no cartão, depois não consegue pagar. Aí tá lá com a agiota, SPC, Serasa, ligação de São Paulo distante. Pra que isso, gente? Não é não. Ah, eu quero um PlayStation. Não dá, não tenho dinheiro pra isso. Como é que eu vou comprar um videogame de 4 mil reais? Aí deixa de comer para comprar um celular. Não, ele tem que ter um iPhone. Com 6 anos, pelo amor de Deus. Quanto tempo tu demorou para comprar um celular caro? Aí tu vai e compra. Qual o valor que essa criança vai dar para isso? Então a gente precisa, gente, aprender essa palavra. Não, limites. Então Moisés trouxe os limites. Jesus trouxe o amor. Jesus veio revelar o amor. E aí eu pergunto, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Vocês lembram? Foram os fariseus que perguntaram isso para Jesus. E aí eu gosto de fazer um alongamento. Eu sou formado em fisioterapia. Eu me formei na Federal em 2007. E eu vi a importância do alongamento. Hoje em dia o pessoal não quer mais alongar, não. Os gatos e cachorros se espreguiçam mais do que a gente. Vamos fazer um alongamento, lembrando dessa passagem de Jesus do amor ao próximo? Eu vou perguntar e todo mundo vai fazer assim comigo, eu vou filmar depois. Primeiro a gente treina, vamos lá. Todo mundo botou desodorante, né? Vamos lá. Qual o maior mandamento da lei? Vamos todo mundo fazer assim. Amar a Deus. Aí vocês esticam o braço assim. Estica mesmo, se alongando assim. Oh, coisa boa. Isso é bom pro físico, pro corpo, pro alongamento. Aí diga assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E agora de lado, toque em alguém que está do seu lado e diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. Aí você se ama assim. Toca no próximo. Eu não vi, teve gente que não tocou. Fique mais perto. Ninguém isolado. Eu não quero ninguém sem tocar em ninguém. Eu vou tocar. A gente precisa da energia. Você conhece esse homem? Ele é maravilhoso. Sinta a energia dele. Sinta a energia da pessoa que está do seu lado. Não fique isolado, não. Pode aí também se tocar. Bora assistir a palestra. Estou aí porque vamos lá. O pessoal está escondido ali. Nunca vi um negócio desse. Pelo amor de Deus. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Eu vou filmar, viu? Eu não ouvi. Teve gente que não levantou o braço. Eu já estou com preguiça, Bora lá, gente. A senhora não vai levantar, não? Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que coisa linda. Todo mundo levantou. E amar ao próximo, toque em alguém. Toca. Amar ao próximo como a si mesmo. Não é lindo, gente? Aplausos para Jesus. Vocês estão de parabéns. É bom demais, gente. Allan Kardec veio trazer a terceira revelação. Mas não foi ele sozinho. Ele só fez isso através dos espíritos. O nome do livro é o livro dos Espíritos, não é o livro de Kardec, né? Então, a verdade é o Consolador prometido, que veio trazer uma fé raciocinada. Como é a nossa fé? É uma fé cega? Não. A nossa fé ela é inabalável, porque ela acredita no futuro melhor, acredita que existe vida além dessa vida, e faz a gente ter uma felicidade relativa, faz a gente ter paciência para aguentar as dificuldades, faz a gente ter coragem para enfrentar as dificuldades. E aí, como eu disse, eu sempre recomendo livros e filmes. Quem já assistiu aquele filme ali, E a Vida Continua? Levanta a mão. Pouca gente, tá vendo? Anote aí para não esquecer. Como é o nome do filme e do livro? E a Vida Continua. É baseado nesse livro de André Luiz, Chico Xavier. Aqui eu já perguntei, Nosso Lar, agora outro filme que pouca gente assistiu. E é um filme emocionante, não tem como você não chorar. Como é o nome do filme? As Mães de Chico Xavier. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão. Gente, é muito bom. Vale a pena demais assistir esse filme. E aí Kardec fala, aqui a sigla para Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz que o Espiritismo é o que Jesus falou do Consolador. É o Consolador prometido, que traz o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então traz uma fé e uma esperança. Eu quero que todo mundo saia daqui com esperança. Esperança de dias melhores que virão. Por quê? Allan Kardec, olha o filme aqui, a capa do filme, que eu perguntei se vocês assistiram. Vale a pena assistir esse filme. O ator ficou parecido, não foi, gente? Incrível, né? Então o Espiritismo ele faz uma aliança entre a ciência e a religião. Porque a gente
precisa do elemento espiritual. Hoje já é comprovado cientificamente os benefícios do passe, os benefícios do reiki, o benefício do magnetismo, da energia que nós temos. E aqui você vê a imagem de vários espíritos. Vocês conseguem reconhecer quem é esse velhinho aqui de barba branca? Conhecem esse doutor, esse médico dos pobres? Doutor Bezerra de Menezes. Esse homem sisudo aqui, sério, era o mentor de Chico Xavier. Tinha boquinha para ele não, viu? Era Emmanuel. Quando o avião estava tremendo lá de turbulência, Chico Xavier achava que ia morrer, começou a gritar, vala-me nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu vou morrer, gritando. Vem mesmo. Que escandaloso que era Chico, viu? Emmanuel, imagina esse homem aparecendo na sua frente assim, tá gritando por quê, Chico? Eu vou morrer, eu já estou morto faz tempo, qual é o problema? Morra com educação, foi o conselho de Emmanuel para Chico. Ele era severo mesmo, foi um senador na época de Jesus. Quem já leu há 2000 anos, é um romance de Emmanuel maravilhoso, que conta a história de Públio Lentulus. Vai fazer um filme sobre ele, já estão gravando, assistam a vida de Emmanuel. E esse velhinho risonho maravilhoso, né? Vê que diferença, o guia bem sério e o Chico sempre com esse sorriso, né? Chico Xavier com esse chapeuzinho escondendo a calvície, né? A Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, essa mulher jovem, faleceu muito jovem, é um espírito que tem uma mensagem linda, meio, vale a pena ver as mensagens dela. E aquele eu já falei, que é o Allan Kardec, ali Jesus, como ele é retratado, né? A gente sabe que não é tão branco. E essa mulher jovem aqui, a visão de Maria, foi feita essa psicografia em forma de desenho, Maria de Nazaré. E ali a capa de uma revista, né, falando de vida após a morte. Aí está o cadáver com a plaquinha, volto já. Então a gente vai voltar, independente de você acreditar ou não, o espiritismo, ele está aqui no meio desse triângulo, religião, ciência e filosofia. Ele faz essa união. E aí, para terminar, mais um livro para recomendar, que é falando sobre a transição planetária. Essa é a capa antiga, essa é a capa nova do livro. Aqui é o Divaldo e aqui é o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que escreveu esses livros maravilhosos, que fala que nós estamos vivendo um período de regeneração. O planeta Terra está mudando, está num processo de transição, ou seja, está deixando de ser mundo de expiações e provas e está passando a ser um mundo de regeneração. Essa mensagem foi dada em Salvador no ano de 2010. E aí falou que, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão, olha aqui, de outra estrela, existem extraterrestres, existem espíritos que estão vindo de outro planeta, reencarnando junto de nós para a evolução, para que haja um progresso na nossa humanidade. E isso, Allan Kardec já falou no livro A Gênese, que foi o último livro que Allan Kardec escreveu. Tem uma parte que fala sobre a geração nova. Então está indo embora, está sendo excluído uma geração que é preconceituosa, uma geração que faz o mal pelo mal, e estão sendo exilados. Existe um livro chamado Os Exilados de Capela. Existia um lugar chamado Capela, e os espíritos foram exilados de lá e vieram para onde? O planeta Terra. Como foi que fizeram aquela pirâmide no Egito? Os egípcios daquela época antiga, a maioria eram exilados de Capela. E hoje, o planeta Terra tem pessoas que não estão acompanhando o progresso e, tchau e bênção. Vai embora para bem longe, porque a época atual é uma época de transição entre as gerações que se confundem. Uma geração nova e uma geração velha que vai embora. Então vamos estudar, vamos buscar o conhecimento e vamos buscar amar. Essa é a grande mensagem do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro grande ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Eu gosto sempre de terminar com uma oração que eu acho muito poderosa, que é a oração da serenidade. Vocês conhecem essa oração? Vamos fazer todos juntos para encerrar? Senhor Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso.
e sabedoria para que eu saiba a diferença entre elas. Respira fundo nesse momento. Inspira pelo nariz, sopra pela boca, fecha um pouco os olhos, sente a energia de Deus, a luz de Jesus. E repete comigo, qual é o tema da palestra de hoje? Jesus, luz do mundo, a luz do mundo. Então imagina nesse momento a luz de Jesus sobre nós. E que a gente possa acreditar no futuro melhor, dessa geração nova, as crianças que estão nascendo, trazendo uma energia diferente, para que a gente possa evoluir mais. Então, eu encerro com a imagem da criança. A criança feliz, se lambuzando no chocolate, daqui a pouco chega a Páscoa, né? Daqui a 40 dias, né? E a criança sorrindo, que reencarnou, que coisa boa estar aqui nesse planeta abençoado. Quem quiser ver outras palestras, eu sempre procuro gravar, estou usando aqui o meu celular para gravar. Eu sei que o centro grava também, mas eu coloco no meu Instagram. Quem quiser me seguir, Glauco Psicanalista. Ainda tem o Facebook, né? Tem gente que gosta ainda, tá lá, Glauco Guedes. E ali está o meu telefone. Quem quiser gravar o meu contato, quiser conversar comigo, eu estou disposto a ajudar, a mandar mensagens. Todos os dias eu procuro mandar mensagens. Tem uma lista de transmissão e a gente vai divulgando coisas boas que a gente precisa realmente dessa energia de amor, dessa energia de paz. Quem quiser pode tirar uma foto, né, para gravar esse momento. Eu acho que vale a pena registrar. O que é bom tem que ser lembrado. O que é bom tem que ser divulgado. E a mensagem que eu vim divulgar hoje foi a mensagem de Jesus. Eu trabalho para Jesus. O trabalho do palestrante é um trabalho voluntário. A gente não ganha dinheiro para estar aqui, não, gente. É um trabalho de amor, de doação. Que a gente precisa, de verdade, é isso. Para que possamos acreditar num mundo melhor. A gente vê muita violência. As pessoas divulgam muito violência. Vamos mudar essa energia, parar de ver notícias de morte, de guerra, e começar a divulgar o que é bom. Então eu peço que todo mundo hoje, na sua casa, coloque uma música de amor, de esperança, faça uma oração, faça o evangelho no lar. Quem aqui já faz o evangelho no lar? Levanta a mão. Olha que coisa boa, maravilha, parabéns quem já faz. Quem não faz, vamos procurar fazer, gente. Ter disciplina, como disse Emmanuel para Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Para ter disciplina, precisamos encerrar agora no horário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Até a próxima.